Olá, turma, bem-vindos de volta à disciplina de contabilidade introdutória e a gente vai dar procedimento ao nosso entendimento de escrituração contábil, o método da partida dobradas que a gente viu no final do primeiro módulo. A gente viu a introdução do método das partidas dobradas e agora a gente vai dar continuidade vendo bastante lançamentos. Então, a escrituração é a técnica contábil que consiste nesse registro, que vai ter livros próprios, que a gente vai ver que tem o diário e também o razonete, e a gente vai registrar todos os fatos que afetam o patrimônio. Então, a contabilidade vai estar preocupada com os fatos que afetam o patrimônio e a gente vai querer escriturar. Toda vez que houver, a gente vai lá e escritura. Contabiliza é outro sinônimo. Então, as documentações que a gente precisa manter podem ser internas ou externas, né? Que dá comprovação àquele fato contábil. Por exemplo, emissão de nota ou um extrato bancário. E a entidade é obrigada a manter em boa ordem toda essa documentação contábil. Então, a gente viu também o que significava o método da partida dobrada. Significa que, para qualquer fato contábil, qualquer lançamento, vai estar envolvido uma quantidade de débitos e de créditos, e que a soma dos débitos e créditos vão ser iguais. Necessariamente é um débito e um crédito? Não. O que importa é que a soma desses débitos e créditos seja o mesmo valor. E outra verdade é que não há débito sem crédito. E só a gente acertando isso, só todos os nossos lançamentos, toda a nossa escrituração, a gente colocando a mesma quantidade de débitos e créditos, é que nosso balanço vai fechar, ou seja, o valor dos ativos vai corresponder aos valores dos passivos. Então, se você, na sua jornada de estudante, um dia se deparar em não conseguir fechar um balanço, muito provavelmente você esqueceu algum débito e algum crédito, porque não existe débito sem crédito. Então, vamos lá. Quais são alguns elementos essenciais para os lançamentos? Primeiro, a gente vai precisar local e data, ordem dos lançamentos em ordem cronológica. Então, a gente vai ter um livro chamado Diário, que é praticamente o diário da empresa. Mas diário de quê? De hoje eu acordei bem? Não, vai ser o diário dos fatos contábeis que aconteceram, dos lançamentos. E ele não vai ser aleatório, ele vai seguir uma ordem que é a ordem cronológica. Então eu posso colocar aqui, hoje, dia 31 de 10 de 2017. O primeiro dia, aí eu falo, teve. Aí o que é que eu coloco? A conta de débito, debitei, creditei uma conta, o histórico, por exemplo, debitei, caixa, creditei, contas a receber. Coloca aqui data, né? Recife. Aí o histórico referente a pagamento em espécie de um cliente e o valor monetário de um cliente e o valor monetário. O cliente foi lá e estava me devendo R$100 e me pagou. Então, eu vou precisar de todas essas informações: a data, o local, a conta que foi debitada, a conta que foi creditada, e o histórico e o valor. Então, essas são todas as informações necessárias. O que a gente vai fazer de agora em diante? O histórico. Então a gente vai muitas vezes emitir isso daqui e o recibo também. A data a gente precisa para fazer nossos lançamentos. Então tá, então aqui embaixo tem dois exemplos. Ó. Recife, 20 de agosto de 2017
dinheiro de caixa que estava sobrando e fiz um depósito bancário. Peguei 5.000 em espécie, fui no banco e disse que era depositar na minha conta. Então é isso, exatamente isso, depósito bancário na data. Certo? E o que eu quero dizer não é isso. Eu quero dizer que existe essa forma de eu escrever mas eu também posso escrever da seguinte forma: banco, a caixa. Isso significa o quê? Esse A significa que é a conta que vai ser creditada. E as contas que não tiverem o A antes dela, ou seja, são as contas que vão ser debitadas. E eu colocaria o valor só aqui no final, 5.000. Por quê? Isso significa que aqui também foi 5.000. Então, existem duas formas da gente fazer: ou o débito e o crédito, ou a gente colocar as contas debitadas e depois A, que significa as contas que serão creditadas. Foi debitado a isso com origem, né, de alguma coisa. Tá certo? Outro exemplo aí, ó. Recife, 24 de agosto de 2017, caixa, ou seja, sem A, então débito em caixa, A, conta, banco, conta, movimento. Aqui note que é o contrário, vê, eu estou debitando caixa e creditando conta movimento. Então, provavelmente, eu estou sem dinheiro em caixa, tenho muito dinheiro na minha conta bancária, mas estou precisando de dinheiro em espécie para dar troco, para pagar pequenas contas. Então, eu peguei e fiz um saque bancário e coloquei no meu caixa. Então, faz sentido também. Aí está o histórico, mas a gente conseguiria deduzir mesmo sem o histórico. Então, isso daqui, esses dois exemplos aqui que tem nos slides, são exemplos do livro Diário. Mas existe também o livro Razão, que são os razonetes. Não sei se vocês já viram, já ouviram falar em tesão, são os razonetes, certo? Então, para cada conta, por exemplo, caixa, a gente vai criar uma conta dessa, que parece um Tzinho. Cada conta, então, banco, conta, movimento. Conta, movimento. Todas a gente vai criar. Esses são os razonetes. Livro Razão, certo? E o que significa ele? Significa, a gente vai fazer o seguinte: o que a gente colocar deste lado daqui são os débitos. E deste lado daqui são os créditos. Certo? Certo. Então, por natureza, o caixa vai ter um saldo. Por natureza, a gente espera que ele tenha um saldo aqui, positivo. Certo? E uma conta de passivo, como é que a gente faz? Contas a pagar. A natureza dele é que tem um saldo aqui. Por quê? Porque é uma conta de passivo que tem saldo... tem saldo credor, créditos. Então, bora lá. Então, bora ver esses exemplos novamente, como a gente faria na conta razonete. Voltando aqui, Recife, 20 de agosto de 2017. Debito banco, conta, movimento. E então, aqui tinha um saldo. Aqui tinha um saldo, aqui... saldo aí, que eu não vou dizer quanto que era. Então, eu debito conta, movimento, em 5.000. E credito de caixa. O que é que isso está dizendo? Está dizendo que eu tirei daqui do caixa e coloquei no banco. Se o saldo positivo de caixa é débito, deste lado, quando eu estou creditando, aqui os lados dos créditos, eu estou removendo. E quando eu estou debitando, saldo de conta, eu estou aumentando a conta de banco, conta, movimento. E depois, no dia 24, o que aconteceu? Aconteceu que eu peguei, debitei caixa, 1.000, aumentei 1.000 em caixa e diminuí 1.000 em banco. Então, esses são os razonetes que auxiliam muito, ajudam muito mesmo a gente, porque no final vai ter vários lançamentos aqui, a gente vai poder passar um traço, somar os lados do débito, somar os lados do crédito e comparar, ver se tem saldo positivo ou saldo negativo. Isso para todas as contas. Então, é importantíssimo. Vocês podem não ter entendido direito, mas a gente vai fazer
tantas vezes que vai fixar em todo mundo. Então, aí é o livro Diário e o livro Razão. Vamos mais um exemplo. Compra de mercadorias à vista por 2.000, no dia 20/8/2017, pela empresa Amarela S.A. sediada em Recife. Então, eu colocaria Recife, 20/8/2017. Compra de mercadorias à vista. Então, eu paguei em dinheiro. Se eu comprei mercadoria, aumenta o quê? Meu estoque. Aumentou meu estoque de mercadorias. Em quanto? 2.000. E o que é que diminuiu? Diminuiu meu caixa, porque eu paguei em dinheiro. 2.000. E eu colocaria depois o histórico. Compra de mercadoria. Esse seria o lançamento no livro diário. E qual seria o lançamento nos razonetes? Os razonetes envolve duas contas também, caixa e estoque. Aumentou o estoque em 2.000, estoque é conta de ativo, aumenta com débito, e diminuiu a conta de caixa em 2.000. Caixa é conta de ativo, diminui com crédito. Fórmulas para lançamento. Então, desde o início, quando eu falei o que é o método das partidas dobradas, eu disse que não necessariamente precisa de um débito e um crédito de igual valor. Não, eu disse que o que pode acontecer é que existe um débito e um crédito, pode existir um débito e vários créditos, vários débitos e um crédito, ou vários débitos e vários créditos. E para isso a gente dá o nome de fórmula. Então a gente tem aí, primeira fórmula, segunda fórmula, terceira fórmula e quarta fórmula, que são justamente o que estão indicados. Primeira fórmula, um débito e um crédito. Vamos ver um exemplo. Compra à vista de um veículo para entrega de mercadorias por 25.000. Então, compra à vista significa o quê? De um veículo para entrega de mercadorias. Então, vai ser débito de veículos no imobilizado, que é um ativo, veículos, 25.000. E crédito de, caixa. Provavelmente não foi em dinheiro. Foi em transferência bancária, né? Porque ninguém vai pagar em 25.000 em dinheiro, mas só colocou à vista, então bora botar aí, crédito, caixa. Então, note que só gerou um débito e um crédito. Então, a primeira fórmula. Aí, vamos ver da segunda fórmula, que é um débito e vários créditos. Como é que pode ser um débito e vários créditos? Compra de mercadorias para revenda. Metade foi pago no momento da compra e o restante será pago em 10 vezes sem juros. Então, segunda fórmula, vê só, ele comprou mercadorias para revenda, então, debita estoque, aumenta o estoque, conta de ativo, estoque, 20.000. Com certeza entrou 20.000, o valor 20.000 de mercadoria em estoque. Só que na hora de pagar, metade ele realmente pagou à vista, no momento da compra, bora botar caixa mesmo, 10.000, e o resto não foi pago na hora. Foi o quê? Foi constituída uma obrigação, contas a pagar, de 10.000. Contas a pagar é uma conta de passivo, certo? Então, fórmula por quê? Segunda fórmula é um débito e vários créditos. Note que um só débito gerou dois créditos, dois tipos de crédito. E o que seria que está acontecendo no Razão? Primeiro eu tenho tenho as contas de ativo, estoque, aumentou meu estoque em 20.000. Vou ter caixa, diminuiu meu caixa em 10.000, porque eu paguei. E eu vou ter as contas de passivo, aqui é ativo. As contas de passivo, que envolve também, é a conta de quê? Contas a pagar. Contas de passivo, elas têm natureza credora, então ela aumenta com crédito. Então, eu creditei 10.000. Significa o quê? Que eu estou devendo 10.000. Então, esse lado daqui é a natureza das contas de passivo.
Então, eu estou devendo 10 mil. Conforme eu for pagando, ó, 10 vezes sem juros, eu vou pagar, vamos supor, eu vou pagar todos em caixa. O que vai acontecer na primeira prestação que eu pagar? Eu tiro mais 1.000 de caixa e pago 1.000. Aí, note que agora eu faço um débito em contas a pagar, porque esse saldo tá diminuindo. Aí, pago mais uma prestação, mais 1.000. O saldo tá diminuindo. Certo? Isso vai ficar confuso porque não foi outro crédito. Mas note que o saldo vai diminuindo. Então, contas de passivo diminui com débitos e aumenta com créditos. Então, tá certo, a gente entendeu a segunda fórmula. Mas tem ainda a terceira fórmula e a quarta fórmula. Terceira fórmula, vários débitos e um só crédito. Então, vamos ver como seria isso. Não estou conseguindo imaginar como seria isso. Compra de resma de papel à vista, ou seja, foi todo pago na mesma hora. Metade é para uso próprio da empresa e metade é para revenda. Então, vê só, se eu comprei 20 mil de papel, entra tudo em estoque? Não, porque eu não vou revender tudo. Entra metade em estoque, que é para revenda, 10 mil, e para uso próprio eu entraria em almoxarifado. São duas contas de ativo, mas com dois propósitos diferentes. Uma, estoque, é para você revender, e almoxarifada para uso interno. Então, apesar de ter e só um crédito. Por quê? Porque foi pago todinho à vista, no momento da compra, 20 mil. Então, aqui está um exemplo de terceira fórmula. E a quarta fórmula é que vai ter mais de um débito e também mais de um crédito. Vamos ver um exemplo de quarta fórmula. Compra de resma de papel por 5 mil. Metade é para uso próprio da empresa e metade é para revenda. O pagamento foi efetuado da seguinte forma: 20% no momento da compra e o restante em 4 vezes sem juros. Bora lá. O que aconteceu? Eu comprei resma de papel por 5 mil, só que metade é para uso próprio da empresa e metade é para revenda. Então, metade vai entrar em estoque, 2.500, e metade vai entrar em almoxarifado. Almoxarifado, 2.500. E o que foi creditado para eu conseguir levar esses meus dois ativos? O pagamento foi efetuado da seguinte forma: 20% no momento da compra. Então, creditei na mesma hora a caixa em 1.000. E o resto vai ser contas a pagar. Note o que está acontecendo, 4.000. Bora ver o que está acontecendo aqui, minha gente. Então, vê, eu tenho duas contas de ativo. Eu tenho 3 contas de ativo. Eu tenho caixa, estoque e almoxarifado. Almoxarifado, envolvidas. 3 contas de ativo, certo? Caixa diminuiu R$1.000 para eu conseguir comprar, mas aumentou estoque em 2.500 e almoxarifado em 2.500. E o outro, a outra conta envolvida é uma conta de passivo, contas a pagar. Contas de passivo, ela aumenta com crédito. Então, 4.000. Tem uma dívida aqui de 4.000. Note que essa dívida vai ser paga 4 vezes sem juros. Então, quando eu for pagar, vai o quê? Diminuir mais 1.000 de caixa, 1.000 dessa conta. 1.000 de caixa, 1.000 dessa conta. Até zerar esses 4.000 a pagar e a pessoa não dever mais nada. Então, é isso. As 4 fórmulas que a gente tem. Outra coisa importante para a gente saber: quais são os tipos de fato. Então, a gente viu um bocado de coisa, a gente viu as fórmulas que podem envolver um ou mais débito, um ou mais crédito, mas tem outra característica que a gente dá também para esses lançamentos, que é o efeito que ele tem no PL. Então, a gente chama de permutativo aqueles que alteram quali ou quantitativamente os elementos do ativo e passivo, mas eles não alteram o PL. Então, se eu voltar para aquele nosso exemplo. Se eu voltar para aquele nosso exemplo
aquele nosso exemplo de que eu simplesmente saquei dinheiro. Saquei. O que significa sacar dinheiro? Significa que eu debitei caixa e creditei banco. Em 1.000, vamos supor 1.000 e 1.000. Em que a gente tem aqui o nosso ativo, passivo e o PL. Se eu peguei, aqui tem uma continha de caixa e de banco. Eu diminuí de banco e aumentei de caixa em igual valor, alterou de alguma forma o meu patrimônio líquido? Não. Minhas dívidas continuam a mesma em relação aos meus ativos. Então, isso a gente chama de fato permutativo. A gente só permutou. Essa permutação foi qualitativamente. E também existem os modificativos, que é o quê? Que é quando envolver alguma modificação do PL. Se o PL aumentar ou diminuir devido a algum fato contábil, a gente chama eles de modificativo. Ele pode, se aumentar, vai ser modificativo aumentativo, e se diminuir, vai ser modificativo diminutivo. E também existem os mistos. Tá, então, me dê um exemplo de modificativo. Vamos lá. Revenda, eu comprei, eu tenho um valor em estoque, aí eu consegui revender a gente comprou lá 1.000 de estoque e eu consegui vender esse 1.000 de estoque por 2.000. O que acontece quando eu consigo vender à vista? Então, acontece o quê? Debito banco, entrou 2.000 de estoque, de R$2.000, não é? Credito receita com vendas, R$2.000. Aí eu dou baixa no estoque. Debito custo da mercadoria vendida, que foi 1.000, que eu disse, e credito estoque, vai ter que diminuir o meu estoque em 1.000. Essa tá complicadinha, professora. Sim, tá complicadinha, mas é só pra gente ver o que é que tá acontecendo. Vê, eu tenho aqui meus ativos, passivos e PL. Eu tinha um estoque de 1.000. Eu consegui vender, eu eliminei esses 1.000 de estoque, mas eu consegui vender eles por 2.000. Então, no meu caixa, aumentou R$2.000. Apesar de ter diminuído 1, aumentou 2.000. O que significa? Significa que meu PL está aumentando, que é justamente essa conta de receita. Essas duas contas daqui e essas daqui, elas são contas de resultado, que a gente já viu, que alteram o PL, mas que a gente coloca fora do balanço patrimonial para a gente poder apurar. Então, a gente teve uma receita de 2.000 e um custo da mercadoria vendida de 1.000. Então, se a gente for ver o nosso resultado desse período, só daí a gente tem 1.000 em positivo. Então, esse fato contábil aumentou o PL. Foi um fato aumentativo, modificativo, aumentativo. Aumentou em 1.000 o PL. Então, é isso. Por enquanto é só. Depois eu volto com mais informações. O próximo passo que a gente vai fazer um exercício com vários lançamentos pra gente treinar. Então, é isso, gente. Até a próxima.